Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início, né, ao nosso culto de causas, tarde da bênção, né? Essa tarde maravilhosa que está lá fora, apesar do sol estar muito quente, mas nós temos que agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez por nós, né? Porque nós estamos aqui respirando o ar que o Senhor preparou para nós, né? E muitos estão tentando respirar e não estão conseguindo, tá? Peço que todos que estão em casa preparem sua água, né? Que na hora daqui a pouco o pastor Edvan vai dar a bênção, e nós sabemos que não é a água que cura, é a fé que você depositar no Senhor, é o nome do Senhor que cura, que salva e que liberta. Então que você possa fazer dessa água, possa lavar sua casa, possa fazer sua comida, seu café, possa fazer de tudo. Eu falo que eu faço de tudo com ela, né? De tudo um pouquinho ela tá ali em todo canto, né? Porque eu creio que o Senhor é aquele que faz através dessa água. A água em si não tem poder nenhum, mas o Senhor é que faz. O nome do Senhor é que cura, né? Então vamos dar início ao nosso culto, né? Orando e agradecendo ao Senhor pela presença dele neste momento. Senhor Jesus, Pai de misericórdia, nós te agradecemos, Pai, pela nossa vida, Senhor Deus, pelo fôlego de vida, Pai, que tu tem nos proporcionado, porque até aqui, Senhor Deus, o Senhor nos ajudou, Pai, porque até aqui, Senhor Deus, o Senhor tem nos ajudado a caminhar, a estar de pé, Senhor Deus, a levantar todos os dias, Pai, para poder te glorificar e te honrar, Senhor Deus, com o nosso fôlego de vida, com a nossa palavra, com a nossa oração, Pai. Ensina-nos, Senhor Deus, a ser mais, Senhor Deus, dependentes do Senhor. Ensina, Senhor Deus, a estar mais na tua presença, a ler mais a tua palavra, Pai, a estar no centro da tua vontade, Pai. É o que te pedimos, Senhor Deus, e também te pedimos, Pai. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, os nossos pecados. Se há alguma coisa, Senhor Deus, em nós que não te agrada, Pai, algum carrapicho que precisa ser tirado, então que o Senhor tire, que o Senhor limpe. Limpa o nosso coração, Senhor Deus, de toda mágoa, de todo rancor, Pai. Ensina-nos, Senhor Deus, a perdoar, Senhor Deus, o nosso próximo, Pai. Porque, Senhor Deus, nós precisamos para estar no centro da tua vontade. E para subir, nós sabemos, Pai, que não podemos ter nenhuma mácula, Senhor Deus. Precisamos estar com as vestes limpas, Pai. Então te pedimos, nos limpa, Pai, e para que nós possamos estar no centro da tua vontade. Quero te pedir também, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, os pastores dessa casa, o pastor Edvan que está aqui, Senhor Deus, a pastora Débora, Senhor Deus, a pastora Conceição. Cada um hoje, Senhor Deus, colocou no teu altar, Senhor Deus, aquele milagre a qual ele precisa para hoje. Então, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, vai de encontro a cada um, Senhor Deus, trazendo à existência o que eles precisam, Pai, colhendo as lágrimas, Pai, tirando toda a ansiedade, Pai, resolvendo, Senhor Deus, aquilo que eles não podem resolver. Aquilo que eles não podem resolver, o Senhor pode. Então, em nome do teu Filho Jesus Cristo, cobre cada um com teu sangue e guarda, Senhor Deus, e traz à existência, Pai, o que eles precisam, Pai, para hoje. É o que te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Quero te pedir também, Senhor Deus, uma visitação especial, Senhor Deus, aos hospitais, Senhor Deus, aos asilos, Pai, às creches, Senhor Deus, aos orfanatos, Pai, aos que estão à mercê das ruas, Pai, aos que estão, Senhor Deus, à frente da pandemia trabalhando, Senhor Deus, todas as classes, Pai, vai de encontro, Senhor Deus, no mundo inteiro, Senhor Deus, não só aqui no Brasil, não só aqui na Ceilândia, mas no mundo inteiro, Pai, vai de encontro, Pai, vai visitando, Senhor Deus, as alas dos hospitais, vai visitando, Senhor Deus, as alas de UTI, vai visitando, Senhor Deus, os pronto-socorros, Senhor Deus, vai visitando, Senhor Deus, os hospitais de maneira específica, vai marchando, Senhor Deus, dentro dos hospitais, Pai, trazendo, Senhor Deus, aquilo que o teu povo precisa, aquilo que cada um está precisando, Senhor Deus, se é respirar, que o Senhor traga, se é UTI, Senhor Deus, para serem acomodados, que o Senhor traga, se é um leito, Senhor Deus, que estão precisando, se é ser internados, se é a vida, Pai, vai trazendo e fazendo o teu querer e a tua vontade na vida de cada um, Pai. Vai visitando, Senhor Deus, os que estão às mercês das ruas, Pai. As prostitutas, Senhor Deus. Os viciados, Senhor Deus. Os homossexuais, Senhor Deus. As lésbicas. Vai visitando cada um agora, Pai, se fazendo presente na vida deles. Para que eles saibam, Senhor, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode dar, só o Senhor pode trazer à existência aquilo que eles precisam. Mas eles precisam conhecer e vivenciar o presente do Senhor, Pai, vivenciar a palavra do Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, Pai. Amém, igreja? A palavra hoje está em Mateus 7, verso 13 e 14. É uma palavra muito conhecida, né? E vamos lá de novo.
Aleluia, Deus. Mateus 7, verso 13 e 14. Amém, igreja? Amém. O enunciado da minha Bíblia fala assim: os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há de que a encontrem. Então, irmãos, é só até aqui, é o 13 e o 14. Nós sabemos que a situação não está fácil, que a nossa vida não está fácil, mas que aqueles que estão na presença do Senhor estão tentando, né, caminhar pelo caminho estreito. E muitos que podem estão se desviando do caminho estreito, estão indo pela porta larga. E a hora, irmãos, às vezes a gente fica assim num turbilhão de pensamentos, porque a gente vê tantas pessoas que eram uma bênção na presença do Senhor e hoje estão afastados, hoje estão vivendo um outro querer, que não é o querer do Senhor. Hoje eles estão andando pela porta larga, né? Isso dói o coração da gente, porque eram pessoas que viveram lado a lado com a gente, que viveram a mesma afinidade, a mesma palavra, e hoje eles estão com um pensamento diferente. Hoje eles estão buscando outros prazeres que não é a porta do Senhor, que não é a palavra do Senhor. E eu falo para vocês, irmãos, o mundo, ele nos proporciona muitas coisas, ele nos dá muitos sabores, mas não é aquela verdadeira alegria que o Senhor nos proporciona. Eu falo por mim própria, porque quando eu só vim conhecer a alegria de verdade, quando eu conheci verdadeiramente o Senhor. Eu vivi aquele, lá em Jó 42, eu conheci o Senhor de ouvir falar, de ouvir as experiências dos outros, mas não tinha as minhas próprias experiências. Quando eu comecei a ter as minhas experiências com o Senhor, tudo mudou na minha vida. Parece que se abriu um leque, né? E tudo foi mais fácil, tudo foi mais tranquilo. Eu sei, irmãos, que não é fácil. Para mim não está sendo fácil, para vocês não está sendo fácil, para ninguém está sendo fácil. Mas quando a gente tem o Senhor e procura andar nos caminhos do Senhor, tudo se torna mais leve, o fardo se torna mais leve. Então, irmãos, procure obedecer ao Senhor, porque a palavra-chave, o segredo é obedecer, né? Eu sei que às vezes a porta é estreitinha, é pequenininha, é como fala a Cleide, o portão dela é tão estreito que às vezes não passa. Então, às vezes eu comparo, eu estou lá em casa, hoje mesmo eu estava lendo e lembrando, né? É estreitinho. Mas é uma coisa que é necessário, que se a gente fizer o esforço para poder estar ali, passar por aquela porta, a gente vai conseguir. Né? Então, façamos um esforço para estar na presença do Senhor, para obedecer, porque é difícil, irmão. Muitos de nós estão se arrastando, estão, né, calejados, sabe? O lombo está assim, feito um lombo de crocodilo, de tanto apanhar. Mas a gente está ali, ó, firme, perseverante. Então, continue perseverante. É dolorido, né? É difícil, né? Às vezes a gente vem chorando, vem pela misericórdia do Senhor, mas quando passa por aqueles portões, parece que o Senhor tirou tudo, levou e nos dá um ânimo novo. Então, é disso que nós precisamos. Saber que mesmo na dificuldade, se a gente estiver com o Senhor, Ele vai nos dar um fôlego de vida novo. Ele vai nos dar um ânimo novo. E é como sempre fala a palavra, o nosso galardão não é aqui. Nós temos que passar por as provas aqui para podermos conseguir o nosso galardão lá no céu. Então, irmãos, almeje ir para o céu no galardão do Senhor, para que naquele grande dia você não escute aquela palavra: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Ali, dessa maneira, é nadar e morrer na praia, mas que nós possamos estar firmes no Senhor, na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, para que possamos subir com Ele no dia que Ele vier nos buscar. Amém, igreja? Então vamos louvar, né? O primeiro hino é o 15 da harpa, irmãos. Ai, Senhor, só o Senhor é Deus e ninguém mais. Só o Senhor pode nos dar aquilo que nós não conseguimos, o fôlego de vida. Amém, igreja? Amém. Ó, quão cego andei, perdido vaguei,
longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Que os nossos olhos possam se abrir, né? Que nós possamos estar firmes, que as vendas dos nossos olhos possam cair, para que nós possamos ver muito além daquilo que o Senhor quer nos mostrar, né? O outro hino é 169, 169. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés
pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia. A segunda estrofe fala assim: no juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Que você não se encontre nessa posição, mas que você deseje, anseie o encontro com o Senhor em todo minuto, porque você precisa ter esse encontro para poder ter uma vida real, uma vida de amor, uma vida de alegria. É só quando você tem um verdadeiro encontro com o Senhor é que você tem alegria e paz na sua vida. 447, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Nasceste de novo, anda já com Deus, pertenceste ao povo que vai para os céus, tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão. Tens ainda mágoas no teu coração. Foste batizado, como foi Jesus. Segues ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus. Marchas para a glória, andas para o céu. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tens te preparado para dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz. Canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Aleluia. Oh Senhor, muito obrigada, Pai, por tudo. Que nós possamos estar firmes na presença do Senhor, que possamos estar firmes e confiantes de que logo, logo teremos um encontro com Ele, né? Vamos ficar de pé, agradecer tudo que já feito, que ainda vai ser feito, né? Entregar as oportunidades para começar, né?
Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença, Pai, queremos colocar, Senhor Deus, tudo que já foi feito aqui, Senhor, essa abertura do culto, Senhor Deus, os louvores, Senhor Deus, vai alcançando, Senhor Deus, vai tomando, Senhor Deus, como incenso suave as Tuas narinas, Pai. Daqui a pouco vão ter, Senhor Deus, os testemunhos, as oportunidades, Pai, vai ter a palavra. Nós sabemos que antes mesmo de nós chegarmos, o Senhor já estava e tudo já estava preparado da maneira que ia ser feito, Pai. E nós te agradecemos, Pai, pelo carinho que o Senhor tem conosco, por ter, Senhor Deus, nos guardado até aqui. Muito obrigada, Senhor Deus, e em Tuas mãos nós entregamos as nossas vidas e te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigada, Pai, por tudo, Senhor Deus, é o que te agradecemos, por tudo, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Cleitinha, a primeira oportunidade é com você. Pessoal da igreja da paz do Senhor, vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Quem estiver em casa aí, abre a sua Bíblia em 2 Pedro 3. 2 Pedro 3. Vamos comentar algo aqui. Nós já louvamos aqui, né? Que nós já descemos as águas, passamos o Jordão. Aquele que tem mágoa limpa o seu coração, né? Eu vou ler alguma coisa, só alguns versículos desse capítulo. E a gente comenta, sempre a gente, né, analisa o que o Senhor tem falado aqui e o que o Senhor quer dizer para nós nos dias de hoje. A palavra de Deus nos diz assim, a vinda do Senhor. Tem tanta gente com tanto medo aí de partir, mas essa é a única certeza que nós temos, né? Então o importante é a gente partir fazendo o que agrada ao Senhor, e não o que agrada ao nosso coração. Então vamos lá. Começa a palavra do Senhor, diz assim, amado, escrevo-vos agora em segunda carta, em ambas as quais desperto em exortação o vosso ânimo sincero. Então, é para que a gente venha lembrar de tudo, né? Aí no 4, vou pular para o 4. Eu vou falando para vocês que eu vou ler. O 4 agora. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, né? Vamos lá para o 8. Não vou ler todo para a gente poder comentar, que, né, no final o pastor vai trazer a palavra para hoje para nós. No 8 nos diz assim, mas os céus e a terra, que agora existe pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Vamos pular para o versículo 13. Lá no 13 fala assim, mas nós, isso aqui ele falou que o fogo é guardado para os ímpios, né? E aí depois lá no 13 ele começa. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita justiça. Então não adianta, aqui nessa terra, a gente vai passar por injustiça, porque essa terra é do maligno, que a palavra de Deus diz, né? 14, pelo que, amado? Aguardando estas coisas, procurai que delas sejais achados imaculados, irrepreensível em paz. Vamos pular, vamos ler o finalzinho no 17 e no 18, que nos diz assim. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Essa palavra que o Senhor me trouxe hoje, porque tantos estão com tanto medo de morrer, e estão com tanto medo do vírus, né? Como a gente falou aqui, a gente já desceu as águas. E o que essa palavra nos diz aqui, que no início todo mundo falava que não ia acabar, veio o dilúvio. O Senhor, na palavra dele, disse que dessa vez vai ser com fogo. Mas a coisa certa que nós temos é que nós vamos ter um encontro com o Senhor. Pode ser agora, nessa pandemia, pode ser depois, pode ser hoje, pode ser que o Senhor venha buscar a igreja. Não importa o dia que vai ser, a certeza que nós vamos ter um encontro com o Senhor. Então, a única coisa que importa é que, como ele falou, que quando ele vier, a gente seja encontrado imaculados, irrepreensível naquilo que ele quer. Então, o que a gente quer dizer nessa tarde?
que a gente, aquele que tem que pregar, pregue. Aquele que veio para orar pelos enfermos, ore. Aquele que o que o Senhor botou no seu coração, que o Senhor pediu para que você faça, faça com alegria. Porque não adianta. Quarta-feira nós ouvimos uma coisa aqui que realmente é verdade. O povo está igual na época de Faraó, com tanto medo da praga, mas não tem medo do castigo de Deus. Sabendo que Deus trouxe tudo isso para que a gente venha lembrar. É tanto que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, para a gente lembrar que a gente depende dele e que cada um, seja no Brasil, fora do Brasil, onde for, se quiser morar com ele, tem que fazer a vontade dele, né? Então nós louvamos tantos hinos aqui que fala que a gente só vai ter vida de vitória se for com Deus. E principalmente porque muitos partiram agora e a gente, como é que estava a vida? Então, da mesma maneira, é isso que a gente tem que perguntar para o Senhor. Senhor, eu estou te agradando? Senhor, o que eu preciso fazer? Mas, quando ele te disser, também tem a parte que fala aqui de Gênesis e Apocalipse. O único segredo para ser vitorioso e para morar com Deus é obedecer. Então, irmão, a minha parte eu sei, estou tentando buscar fazer, mas que você faça a sua também, para que quando chegar a nossa hora, o importante, se você estiver bem com Deus, você vai para a glória. Amém? É isso que eu espero, como ele falou, é isso que nos aguarda, a vida de vitória. O Senhor falou que ele já foi preparar, então que você possa cada dia mais, né, fazer mais aquilo que o Senhor quer, estar preparado para quando esse dia chegar, porque ele vai chegar. Mas em tudo, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Deus. Irmã Dani, tá com você. Aleluia. Eu saúdo a amada Igreja de Deus com a paz do Senhor. Amém. Né? Que bom que estamos aqui mais um dia, né? Na presença do Senhor. Para glorificarmos, né? Exaltar aquele que é digno, né, irmãos? Queria compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que está em 2 Reis 5. 2 Reis 5, que fala a cura da lepra de Naamã. Eu vou lendo aqui, né, a partir do 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Né? Aí eu queria partir para o 8, que diz assim: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhes esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Né? Coisa linda, né? Essa certeza. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Né? Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Aleluia, né? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Essa palavra é maravilhosa, né, irmãos? Porque o Senhor diz aqui, fala de uma menina, né, que foi cativa, né?
Uma menina que Deus, aqui a Bíblia nem fala a idade dela, né? Mas era uma menina, quer dizer, era uma criança, um adolescente, né? Talvez pudesse ser. E naquela situação que ela se encontrava, que foi cativa, né? Levada, né? Depois de ter sido a cidade, né? Atacada, ela poderia ser muito revoltada, né? Com aquela situação, com seu Senhor, né? Com Naamã, mas não. Olha aqui que coração, né? Ela foi instruída pelo Senhor, com certeza, né? A falar de Eliseu para sua senhora, né? E que bom que naquele momento ele ouviu Naamã, né? E aqui também é o que a palavra de Deus fala, que ele, Eliseu, mandou o mensageiro, né? Falar com ele, deu a ordem. E ali Naamã ficou indignado, né? Porque ele queria uma outra recepção. Ele não gostou como ele foi. Por quê? Porque ele era, a Bíblia diz que ele era muito honrado, né? E respeitado. Então, quer dizer, ele não gostou como ele foi recebido. Aqui a Bíblia diz que ele queria que o profeta Eliseu recebesse ele, talvez, em pé, né? Por que ele não veio me receber em pé? Quisesse, talvez, a imposição de mãos, né? Para que ele fosse curado. Por que ele não fez desse jeito, né? Queria na forma dele, como muitos de nós, né? Queremos um milagre, mas nós queremos muitas vezes da nossa maneira, né? Da maneira mais fácil, né? E rápida, exatamente. E ele também aqui, eu entendo que ele queria ver, né? Ele queria ver, tipo assim, a imposição de mãos, né? Que ele ficasse em pé. Então, ele mandou apenas uma palavra, ele mandou só o mensageiro ir lá e falar o que ele deveria fazer. Quando, coisa boa é nós termos um bom conselho, né? Nós recebermos um bom conselho, irmãos, né? E ouvir e obedecer, porque aquela senhora também obedeceu. Quando a menina falou para ela, né? Quer dizer, foi um conselho, né? Aqui também, quando os servos dele falou, mas, né? Não foi nada difícil que ele lhe pediu, né? Apenas que se lave. Se fosse algo que ele tivesse lhe pedido difícil, você o faria, porque o que ele queria? Ele queria ficar curado, né? Mas coisa boa ter um bom conselho e ouvir, né, irmãos, e obedecer. E glória a Deus, né, para a honra e glória do nome do Senhor, ele obedeceu, né? Ele foi, fez e ali ele foi curado para a honra e glória do Senhor, né? Eu acho linda essa palavra, porque ainda que ele quisesse que fosse de uma outra forma, mas ele embora ele tenha questionado, mas assim mesmo ele obedeceu. E ele recebeu do Senhor, né, o milagre, né, a cura que ele tanto queria, né? Então, e aí ele ainda foi e disse, ele foi grato, né? Porque ele voltou lá e disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel, né? Ele foi lá e, quer dizer, glorificou, né, o nome do Senhor. Então, que nós possamos ser assim, né, irmãos, gratos, né? Glorificar o nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Pode se preparando, pastor, que o senhor vai... Então, irmãos, mediante tudo que foi falado, não importa o processo ao qual nós temos que passar, não importa o que nós temos que levar, o que nós temos que caminhar, quanto deserto nós temos que atravessar. O importante é obedecer, porque no final do processo, tudo vai estar feito, tudo vai estar conforme o Senhor queria, se nós obedecermos. Então, o segredo, irmãos, é obedecer, estarmos firmes na presença do Senhor, atentos ao ouvir do Senhor, abrir os nossos olhos para poder ver muito além daquilo que Ele quer nos mostrar, estar de ouvidos abertos, sem tampão, para poder ouvir a voz do Senhor e obedecer, estar reto na maneira certa, andando pelo caminho, trilhando pelo caminho que Ele quer nos levar. Pastor Edmão, o senhor vem que eu vou orar pelo Senhor. Agora é a sua vez. E eu agradeço a minha oportunidade, irmãos. Muito obrigada. Senhor Jesus, Pai de misericórdia. Eis aí, Senhor Deus, o teu servo. Pai, mais uma vez, Senhor Deus, Ele preparou aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Nós sabemos, Pai, que a Tua palavra se salva, cura e liberta. Então, Senhor Deus, que ela venha atingir o alvo, Senhor Deus, nesta tarde. Nós sabemos, Pai, que muitos são as petições, Pai. Muitos são os corações que estão tristes, entristecidos por tudo que tem acontecido, Pai. Mas outros corações também estão aí, Senhor Deus, que nem se importam com nada, Pai. Então, Senhor Deus, toma em Tuas mãos, desperta o Teu povo no sono da negligência, Pai. Faz com que, Senhor Deus, eles venham se envolver com o Senhor.
Senhor e venham saber que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é aquele que pode transformar, só o Senhor é aquele que pode curar, só o Senhor é que pode libertar, só o Senhor é que pode salvar. Senhor Deus, que o povo venha se render ao Senhor, Pai, porque não existe outro Deus que não seja o Senhor. Não existe outro Deus na face da terra a qual mereça toda a honra e toda a glória, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai. Mas em especial, toma o teu servo, cobre ele com o teu sangue, Pai. Colhe, Senhor Deus, tudo que ele tem colocado no teu altar, na tua presença, Senhor Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é o ajudador dele. Guarda ele, Senhor Deus, de todo mal, de toda retaliação a ele e à família dele. E traz existência, Senhor Deus, do que ele está precisando, Pai. Porque nós sabemos que são muitas as petições, Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, guarda ele, Pai, de todo mal, em nome de Jesus. E nós já te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Senhor, amada igreja com o Pai do Senhor. Amém. Abra vossas Bíblias, livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 32. 1 Samuel 17, 32. Antes de iniciarmos a palavra, é necessário nós entendermos que o próprio Deus permite que alguns gigantes se levantem em nossas vidas, mas para a gente continuarmos como cego. E lembrando, o gigante não aparece diante de você para você se tornar cego, não. Você já tem que ser cego, viu? Se Davi fosse enfrentar o gigante e já não fosse cego do Senhor, ele teria morrido. Então é necessário alguns cristãos entender que o mesmo Deus que é amor é fogo consumidor. E essa geração que fica brincando com Deus e vai para a internet brincar, ela não sabe com quem ela está mexendo. Na verdade, ela está mexendo com Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala, ai daquele de onde vier o escândalo. Então você toma muito cuidado, porque é o seguinte, diante de tantas mortes que está acontecendo aí, você tem que entender o seguinte: glorificado alguns que foram salvos e alguns também não foram salvos. E se você não estiver na posição, você pode correr o mesmo risco. Então é melhor você parar de ficar com brincadeira na internet e se tornar crente de verdade, ou ir para o mundo de uma vez por todas para não ficar envergonhando o evangelho do Senhor. Porque tem uns crentes aí que só o sangue de Jesus. Davi, é necessário a gente entender algo muito importante. Mesmo antes de ser ungido a rei, Davi já era um servo. E servo, irmãos, naquele período, para ser servo, tinha que ter um chamado. Porque não tinha escola dominical, não tinha, pode se assentar, não tinha discipulado, não tinha um profeta, mas o profeta não é igual ao dia de hoje, que as pessoas com qualquer problema vai recorrer ao profeta. Naquele tempo, o profeta era usado para todo Israel, dificilmente era usado só para uma pessoa. Era coletivo, era para o povo, não era para alguém. E muitas das vezes era também para o rei, para exortar o rei, para ele cuidar do povo. Davi, ele estava no campo, e no campo ele se transforma em servo. Ele entendeu que toda essa frustração que ele tinha, da ausência do pai, da família, porque se você for estudar a história de Davi, vem de uma família rica, próspera. Ele é neto de Boaz, um fazendeiro muito rico. O que acontece? Bisneto, se eu não me engano. E aí o que acontece? Ele pega, Jessé, o pai dele, continua, e era um homem rico, próspero. Tanto é que a Bíblia fala que ele capacitou os outros filhos, ou seja, deu estudo aos outros filhos. Davi, ele sentiu na pele o que era ser rejeitado. Ele sentiu aquela coisa, só que ele não lançou essa frustração culpando as pessoas, tendo uma raiva, rancor, ódio, mágoa. Porque se ele tivesse tudo isso, Deus jamais falaria, ele é segundo o meu coração. Ou seja, ele pega tudo isso e coloca a Deus. Tanto é que ele faz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pai, o Senhor cuida de mim. É o Senhor que zela por mim. E ele próprio faz um salmo mais na frente, ainda que meu pai e minha mãe me abandonam, e todavia o Senhor, meu Deus, nunca me abandonará. Então é necessário a gente entender isso. A gente muitas das vezes enaltece que Davi foi diante do Golias e venceu Golias. Mas tem que lembrar lá atrás. A Bíblia fala que ele, naquele tempo, já tinha os instrumentos, mas ele não tinha condições de ter um instrumento porque ele estava no campo. O que ele faz? Ele constrói a harpa dele e para louvar a Deus. Ou seja, ele na situação difícil que ele vivia,
ele não deixou que aquela situação difícil que ele enfrentava tirasse a coisa mais primordial da vida dele, que era a adoração. Conhecer a Deus. Por isso que quando ele vai enfrentar Golias, ele não se enaltece por si próprio. Ele fala, ele sempre usa o nome de Deus. Quem é você, incircunciso? Pai contra o exército do Deus vivo. Ele sempre usa o nome de Deus. Hoje os crentes querem ser paparicados, mimados, que é uma geração cheia de mimimi, cheia de coisinha, e esquece que a gente deve adorar somente a Deus, e glorificar somente a Deus, e se tem que honrar é a Deus. Buscar honra em homens é só passar vergonha, é só se decepcionar. Quando nós buscamos a honra que vem de Deus, Deus faz com que as pessoas reconheçam que você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Então você não precisa fazer nada disso. Então quando Davi, ele está adorando a Deus, mas adorando a Deus, Deus não livrou ele dos problemas. Tanto é que ele relata para Saul: eu já enfrentei um urso, já enfrentei uma leoa, já enfrentei algumas diversidades, em todas o Senhor me fez vencedor. Porque as batalhas de Davi, todas as vezes que ele ia no nome de Deus. Hoje, suas batalhas estão indo no nome de quem? No seu próprio nome? Pois se for no seu próprio nome, vai haver a vergonha, vai haver a decepção. E muitos vão brincar com coisa séria, que quando se fala de mundo espiritual é coisa séria. Lembra só o seguinte, você veio para a igreja, você aceitou Jesus, você foi liberto, não foi? Beleza. Se você der brecha para o inimigo e voltar a fazer coisas que não... que fazia anteriormente, bebia, ouvia música mundana, essas coisas todas, fazia coisas que você fazia lá, vícios, essas coisas. Só entenda algo, que o próprio Jesus fala, isso não é nenhum profeta, nenhum discípulo, o próprio Jesus fala. A casa é limpa, aquele demônio que estava naquela casa é expulso. Se você der brecha novamente, vai vir com 7. Daí, por isso que as pessoas falam, mas fulano está na igreja 20, 30 anos e não é liberto. Dada essa coisa. A gente precisa entender, o gigante que Davi enfrentou não foi para glorificar o nome dele, não. Foi para glorificar o nome de Deus. Mas aos homens, ver a coragem que ele tinha, que Saul não tinha a coragem de Davi, reconheceram que ele era um valente, um corajoso. Mas aí o que acontece? O próprio Deus permite que Saul se enfureça e tenha ciúme de Davi, porque é Deus que permite. Porque Deus estava preparando Davi para não ser um crente dodói, para não ser um crente que qualquer coisinha desiste, para ser um crente que vem a dificuldade, ele já começa a chorar e olhando para trás para sentir saudade das coisas do passado. Quando eu estava no mundo eu era feliz. Tá, tu é feliz bebendo, cantando, se divertindo, e quando vem a tristeza, quando vem a depressão, quando vem uma série de coisas, tu fica como? Se não é oração, se não muitas das vezes outras pessoas vão orar por você para você sentir paz, você nem paz tem. Então não vem com essa gracinha não. Agora, todavia, para de brincar com Deus. E quem brinca com Deus, eu nunca vi ninguém brincar com Deus sair sorrindo. Eu nunca vi. Pode pegar de Gênesis e Apocalipse. Então, olha só, é muito importante, e também não perca tempo julgando as pessoas, porque você pode cair na mesma cilada. Na mesma cilada. No verso 32 diz assim: então Davi disse a Saul, que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá pelejar contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não podes ir contra este filisteu para lutar contra ele, porque não passa de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Aqui vem o primeiro obstáculo. O próprio rei não via em Davi um homem, via uma criança, e ele era uma criança. Mas a criança aqui, irmão, era um adolescente, ele tinha de 15 para 17 anos. Só que ele era pequeno e magro, e então, quem é o rei que ia deixar uma criança dessa e ainda mais enfrentar um Golias, um gigante de 3 metros? E aí o que acontece? Ele pega e fala isso. Mas Davi era tão ousado, tinha tanta confiança em Deus, o que ele fala? Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, surgiu um leão e um urso feroz que arrebatava a sua ovelha do rebanho. Eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha da sua goela. E se vinha contra mim, eu agarrava pela juba e feria e o matava.
O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este circunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Davi, irmãos, em momento algum ele se glorifica, em momento algum ele se enaltece, eu sou o cara, eu sou... Na verdade, ele tem essa atitude porque vê um incircunciso, um pecador, e contra o exército de Deus vivo. Só que aquele exército também é um exército de frouxos, de covardes. O vírus está aí, é para você se cuidar, é para você se cuidar. Só que não, muitos crentes estão com medo do vírus, como foi falado, mas estão pecando, voltaram a beber, estão me enchendo a cara de vinho, estão me enchendo a cara de cerveja, voltaram a fumar, voltaram para a pornografia, voltaram para uma série de coisas. Só que aí, todavia, você tem que lembrar o seguinte, o vírus ainda está aí. E se te pegar nessa situação que foi falado, você corre um sério risco de morrer sem salvação. O problema, irmão, não é enfrentar o Golias. O problema é saber, se tu morrer diante do Golias, para onde tu vai. O problema não é o vírus, o problema é saber, se você pegar esse vírus, se tu morrer, para onde tu vai. Todas as pessoas que pegaram esse vírus, eles deixam bem claro. A primeira coisa que a gente sente, que as pessoas sentem, é o medo da morte. E aí vem um questionamento, se eu morrer, eu vou para onde? Isso, além dessa doença, levar muito para o âmbito espiritual, mostra a fragilidade que a gente tem diante da morte. Então, irmão, não é tempo de a gente ficar brincando, não é tempo de você ficar com... É tão engraçado que o crente está no mundo, sai do mundo porque não quer estar no mundo, vem para a igreja, fica um tempo e quer voltar para o mundo, fazendo as coisas do mundo, começa com aquela... tem crente que a gente conhece, ele começa a mudar as vestes. É o crente de roupa. Não é julgando, mas ele próprio se condena. Tá aquela coisa, moço, saia não liberta ninguém, paletó não liberta ninguém, blazer não liberta ninguém, mas há pessoas que se conhecem pela postura que ela tem. Até então se veste como crente, fala como crente. Quando você vê começar a falar gíria, aquela pessoa não falava gíria, volta a falar gíria, volta a se vestir de uma forma, já está desviando. Sabe por quê? Aí você vai ver, a dedicação a Deus não tem sido como era antes. E aí o que ela está fazendo? Fica o dia todinho vendo notícias, internet, ouvindo músicas que não glorificam a Deus. E aí vai dando lugar. E aí vai dando lugar. Vai dando lugar. Irmão, gigantes sempre existirão nas nossas vidas. E o maior gigante que a gente enfrenta, irmãos, é permanecer na presença de Deus. Porque a luta é constante, a batalha é constante. Todos os dias se levanta um inimigo contra a minha vida e contra a tua. E mais, se a gente for meditar no Salmo 91, 10 mil à tua direita e 1.000 à tua esquerda. 11 mil demônios todos os dias se levantarão contra mim e contra você. 11 mil demônios. Todos os dias. Muitas das vezes a gente só sente um demônio se aproximar da gente, a gente já fica preocupado, angustiado, essas coisas todas. Imagine se 11 mil chegasse todos os dias. É porque Deus não permite. É que Deus nos protege. Davi, quando ele olha para o gigante, ele não olha o tamanho do gigante, ele não olha para a dificuldade, ele não sente o medo. Porque também, irmãos, tem crente, como a gente está falando aqui, ele tem medo do vírus, mas ele não tem medo da consequência de se afastar de Deus. Quando a gente lê o Velho Testamento, a gente vai ver que muitos crentes enfrentaram batalhas e alguns até morreram, mas foram poucos que se arrependeram. A Bíblia fala que Deus tirou o povo do Egito e levou até a terra prometida. No deserto, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, era 2 milhões e não sei tanto, 2 milhões e um bocado, porque não se numeravam mulheres e crianças, era muito mais. E aí o que acontece? Desses 2 milhões, poucas pessoas chegaram até a terra prometida. Muitos morreram no deserto. Pela desobediência, pela dureza de coração, pela frieza espiritual. Irmão, e não é desculpa não, viu? Eu desviei porque a igreja está fechada. Se você é crente só porque a igreja está aberta, você nunca foi crente, nunca conhecia Deus e precisa conhecer novamente.
O servo de Deus não é crente só na igreja, não. Aquele que se diz que é crente só dentro da igreja, na verdade, ele é idólatra. O crente é crente em qualquer lugar, ele é crente no trabalho. É engraçado. Tem crente que a postura dele já diz tudo. Na igreja é aquela coisa cheia de não me toque, parece um anjo na terra. No serviço, anda com quem fala palavrão, brinca sobre coisas que não deveria brincar, voltado à sexualidade, fala coisas que não deveria falar, tá em meio a fofoca, tá em meio a intriga, tá em meio a tudo que é de ruim, a pessoa tá no meio. Ou seja, essa pessoa é liberta? Não é liberta. E ela própria procura. Quando a Bíblia fala ser santo, santo é se separar. E se a gente for entender essa passagem, a gente vai recorrer lá atrás. Como criança, Davi se separou para Deus. Mesmo sendo uma criança e a chegar à adolescência, ele se separou para Deus. Ele quis buscar em Deus a sua força. Senão ele não teria matado um leão e um urso. Ele não teria. A força dele estava em Deus. Hoje o crente é uma história de tá carente. Irmão, homem nenhum e nem mulher nenhuma vai tirar a carência afetiva de você. Nenhum. Você pode casar com uma mulher mais bonita ou mais bonita. Nunca vai acontecer isso. Porque muitas das vezes essa carência está ligada à vida espiritual. Logo, se você não busca, logo, se você não adora, logo, se você não tem intimidade com Deus, logo, você não vai sentir o que é o amor de verdade. O amor de verdade nunca vai vir de homens ou de mulheres. Vai vir através de Jesus Cristo. E é esse amor que faz a gente amar as pessoas, mesmo com seus defeitos, mesmo com suas falhas, mesmo com seus pecados, mesmo com as suas indiferenças. E aí faz com que se torne mais fácil. Quando a Bíblia fala suportar uns aos outros, mas eu preciso ter o amor que vem de Cristo. Davi, ele indaga Saul falando, eu já matei, eu sou experiente. Sabe o que Davi fala naquele momento? Há soldados aqui que nunca enfrentou essa dificuldade que eu enfrentei. Mas ele enaltece porque aqueles soldados ali estavam em mando de Saul, não estavam em mando de Deus. Porque aquela batalha era de Saul, não era de Deus. Davi não, Davi foi para a batalha e viu Golias. Não tem nenhum homem em Israel? Esse não é o exército do Deus Todo-Poderoso? Cadê o vosso Deus? Aí por isso que ele se enfurece e fala, quem é você incircunciso para ir contra o Deus vivo de Israel? Ou seja, a preocupação dele era com Deus. Mesmo que ele viesse a morrer, ele não queria que ninguém falasse mal de Deus. Aí vem os crentes para a internet debochar das coisas de Deus, brincar com as coisas de Deus. Daqui a pouco está na luta, daqui a pouco está endemoniado, daqui a pouco está passando dificuldade. E o problema de tudo é o seguinte, a igreja que não tem nada a ver, que sofre a retaliação, porque crente desconcertado. Isso é algo muito sério, irmãos. Você poderia estar evangelizando, pregando a palavra de Deus. Ser crente, irmão, é uma responsabilidade de todos os dias. Quer dizer que na igreja eu sou uma coisa. Quando eu me reúno com a família, eu viro endemoniado? A Bíblia fala, deixa bem claro, não tem como jorrar dois tipos de águas. Não há como jorrar dois tipos de águas. Ou você é ou você não é. E aquele que está em cima do muro, um dia ele vai cair com a cara no chão e se arrebenta todinho. Porque com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. O próprio Davi, lá na frente, passaram anos, e olha que o próprio Deus fala com ele, que ele era segundo o coração de Deus, quando Samuel foi ungir a rei. Passa-se alguns anos, e ele se deixou cair. Ele se deixou cair. Que ele se ausentou de Deus, e deixou que a carência afetiva dele falasse maior do que aquilo que ele tinha com Deus. Que a intimidade que Davi tinha com Deus, poucos homens teve. Então, irmão, a gente precisa buscar, a gente precisa adorar. O vírus está aí, mas, irmão, ele está pegando... Antes de ter o vírus, o inimigo está pegando o crente com medo, crente covarde, e alimentando com coisa que não edifica. Vamos fazer uma brincadeira aqui para a gente se alegrar. Vai brincar, aí nessa brincadeira... Você vai brincando. Daqui a pouco você não lê Bíblia, daqui a pouco você não busca. As pessoas é o seguinte, acham porque uma vez recebeu uma oração, e Deus falou que estava abençoando, estava cuidando, já está tudo certo. A oração é o seguinte,
Deus usa o profeta, Deus fala através do profeta, Deus determina sobre a tua vida, mas se você não vigiar e não continuar vigiando, você perde a bênção. É só assim. Davi, irmãos, naquele momento não houve profecia para ele, enfrenta o gigante. Ele se ofereceu para enfrentar o gigante. Hoje tem crente que basta ver o gigante, e às vezes não é um gigante, às vezes tem uma visão de ótica e é um anãozinho, mas o medo que tem dentro dele domina ele e ele foge da luta. Crente que é crente, servo que é servo, nunca foge da luta, ele enfrenta. Porque a luta, primeiro que tem que entender, a luta que Deus permitiu, se Deus permitiu porque viu nele coragem, viu nele força, e o próprio Deus que permitiu, também vai dar arma para ele vencer o seu inimigo. Então nada que vai acontecer. Mas é muito chato, a gente tem que pregar para crente desconcertado, é muito chato, porque a gente poderia estar evangelizando, a gente poderia estar pregando para aqueles que não conhecem, para aqueles que têm compromisso. É igual a gente está pregando o tempo todo, deixa de fofoca, deixa de mentira, deixa de intriga, deixa disso. Irmãos, isso tem se tornado cansativo, porque diante da pandemia que a gente tem enfrentado, a gente poderia estar pregando que Jesus cura, liberta, transforma e salva, a gente poderia trazer esperança para aqueles que estão aflitos, a gente poderia ganhar almas, mas cedo ou tarde a gente tem que voltar a fazer discipulado para essas pessoas que estão na igreja só empatando as pessoas virem para a igreja, porque elas empatam, elas não são libertas e não querem deixar as pessoas serem libertas. E o pior de tudo, muitas das vezes são chefes de famílias que destroem a sua família, e aí quando o inimigo destrói, porque só acorda quando destrói, vem atrás da igreja. É a igreja que vai clamar, é a igreja que vai buscar, é a igreja que vai orar. Só que eu vou te dizer uma coisa, quando isso acontece, tu vai ter que descer na olaria, mas com a cara no pó para buscar, porque lá atrás você envergonhou o nome do Senhor. E aquele que envergonha o nome do Senhor será envergonhado. Entenda isso. Isso não é uma maldição, isso é Bíblia. Então é muito fácil a gente falar, pastor, eu estou na luta. Hoje em dia, até para a gente orar, a gente tem que perguntar por que a pessoa está na luta. Porque outrora pode acontecer isso também. Pecar, irmãos, todo mundo peca. Errar, todo mundo erra. Agora, o negócio dos crentes hoje em dia estão sem noção, ou no mínimo, falta de vergonha na cara, que tudo que faz de errado coloca na internet. Tudo que faz de errado coloca na internet. É impressionante como é que pode um negócio desse. No mínimo deve falar assim, eu vou perturbar o pastor, eu vou tirar a paz do pastor, da pastora, eu vou deixar eles doidos. Só pode, porque não tem como um negócio desse não. E não vou dizer que uma pessoa dessa é inocente, porque hoje em dia, irmãos, qualquer coisinha que você coloca na internet se torna público. Qualquer coisinha, se você compartilhar uma foto, essa foto se torna público. Às vezes uma pessoa que você nunca viu vai um dia comentar, eu vi aquela foto. Entendeu? Tudo que coloca na internet se torna público. Então, a culpa é da internet? Não é. A culpa são das pessoas que não sabem usar a internet. Porque na mesma internet você pode assistir filmes, na mesma internet na mesma internet você pode assistir pregações. Por que não vai louvar? Por que não vai adorar? Por que não vai buscar? Por que não vai aprender? Por que não vai aprender a deixar de ser dependente das pessoas e ser dependente de Deus? Mano, quanto a gente o culto é gravado na sexta, a gente é triste porque faleceu uma irmã que vinha nas quinta-feira. Aí a gente chega triste em casa quando vai ver o celular, crente brincando de ser crente. Eu falei para o pastor, não tem paciência não. Mas deixa voltar, que quando voltar a gente vai conversar. Porque não dá, mano, não dá. O que essa pessoa está fazendo na casa do Senhor? O que essa pessoa está achando de que ser crente é o que? Ela é o que? Da mesma forma que eu devo ter minha responsabilidade, essa pessoa deve ter. E eu não estou usando essa pregação por desabafo, não. Estou usando essa pregação para alertar aqueles que estão na mesma brincadeira, porque não são só essas pessoas. Tem mais pessoas. Tanto é que se pegar a pregação de quinta-feira e segunda-feira passada, a gente falou que viria, após pandemia, verá poucos cristãos que são crentes de verdade e muitos se afastariam. Mesmo Deus alertando, a gente fala, não, tomara que não seja. Mas não demorou nem 2 dias. Já veio a notícia. Aonde esses crentes estão alicerçados? Porque, irmão, faz 15 anos que eu aceitei Jesus. Nesses 15 anos, nunca eu coloquei um copo de bebida na minha boca, que tem álcool.
Nunca, nunca, nunca. Cerveja, vinho, nada disso, nunca. Eu não preciso, para que eu quero isso? Nunca coloquei no som do meu carro, porque geralmente eu só ouço música no carro. Ou quando eu estou fazendo alguma coisa no computador lá em casa. Nunca coloquei música mundana. Ficar com a sofrência. A minha vida já é sofrida. Passando a luta que eu passo, vou ficar sofrendo para um demônio vir nas minhas costas, eu ficar deprimido novamente. Aí você vê o tanto de crente perturbado na mente. É impressionante. Dá nojo a gente ver isso. Porque a gente fala, moço, valeu a pena o nosso esforço? Valeu. Porque não é só para essas pessoas que a gente prega. Diante de uma igreja com 100 pessoas, se 2 pessoas ouvir, dar crédito e tomar posição, já foi suficiente. A gente se sente frustrado, mas da mesma forma o Espírito Santo fala, não, teve pessoas que ouviram a palavra, teve pessoas que se libertaram. Mas a gente vê, na verdade, a gente tem que ter misericórdia dessas pessoas. Porque rigoroso é o Deus que nós servimos. Rigoroso é o Deus que nós servimos. E nessa passagem mostra justamente isso. Quando a gente coloca Deus em frente das nossas lutas, das nossas batalhas, entenda algo, Deus nunca perdeu uma batalha e não vai ser agora que Ele vai perder. Mas se você envergonhar o nome de Deus, você vai ser envergonhado. O que acontece? Davi, ele explica para Saul, porque Saul não acreditava nele. E Saul não sabia que Davi já tinha sido ungido a rei. Ele só vai saber depois da morte de Golias. E não sabia que o Espírito Santo de Deus já estava sobre Davi. Não estava mais com Saul. Entenda algo. Davi também repreende ele, porque nele não havia mais o Espírito de Deus. E Davi era obediente só ao Espírito de Deus. E aí quem que você tem obedecido? O Espírito de engano, o Espírito da mentira. O Espírito de que você tem que curtir a vida porque você é novo, é velho, tá? A igreja que eu saiba não é museu não, que Deus só quer velhinho não, viu? A igreja é para criança servindo a Deus, adolescente servindo a Deus, jovens servindo a Deus, adultos servindo a Deus e anciões servindo a Deus. Ou seja, quem está na casa do Senhor tem que ser servo de Deus. E ser servo é muito amplo. É muito amplo. Quando a Bíblia fala em vão vigia o sentinela, é o seguinte, se você não, você pode ficar vigiando a sua casa, mas se você não tiver uma vida com Deus, o ladrão entra lá e destrói. É o que muito crente não tem entendido. Não tem entendido. Na madrugada quer orar, mas durante o dia bebe, faz uma série de coisas, faz farra, faz bagunça e quer que Deus na madrugada guarde a casa dela. Ou a casa dele. Com Deus não se brinca, irmão. Algo muito sério está acontecendo aí. No meio dessa pandemia era para a gente se tornar muito mais crente, muito mais fervoroso, muito mais adoradores. Só que nessa pandemia, é só você colocar na internet o tanto de falsos profetas, o tanto de falsos crentes, o tanto de falsos testemunhos que está surgindo é impressionante. É impressionante. É algo que muito sério mesmo. Davi, ele vai diante de Golias, mas em momento algum ele deixa que o eu sobressaia. Ele era um adolescente e por mais que ele enfrentou um leão e um urso, ele não se deixou envaidecer. Ele não se deixou que o orgulho viesse ao coração dele. Porque ele entendia que pela estatura dele e o corpo dele, jamais ele teria força para matar aquele leão e aquele urso. Foi Deus que assim fez. Então olha só a diferença. Quando a gente vai estudar sobre a história de Daniel, Daniel chega na Babilônia, é oferecido tudo para ele. Tudo. Melhores roupas, quando fala de roupas, era linho puro, que se você for comprar linho puro, você pode preparar o bolso, viu? É caríssimo. Linho puro, anéis de ouro, o melhor. A primeira coisa que prepararam para ele foi uma mesa farta, com os manjares. Manjares, porco, fazão, tudo que era de melhor. Carnes, vinhos, doces, frutas, tudo que era de melhor tinha naquela mesa.
E aquela mesa era imensa, viu? E lembrando que eles tinham saído de Jerusalém até Judá. Ou seja, eles tiveram que andar. Eles tiveram que andar vários dias. Ao chegar lá, que eles tomaram banho, e aí eles foram colocados diante desse banquete, porque eles tinham que se apresentar diante do rei. E eles foram escolhidos entre as pessoas mais sábias. Então eles tomaram banho, aquela coisa toda, e foram escolhidos. E aí, quando chega lá, Daniel vê aquele banquete. Mas qual foi a primeira atitude de Daniel? Eu não quero participar desse banquete. Porque foi sacrificado. Sabe o que é sacrificado? É apresentado. Uma comida que você apresentou aos deuses deles. Só por esse motivo, ele não quis. Aí o crente hoje vem me afirmar que não tem nada a ver. Ele ouviu música mundana. Tá, volta a ouvir o Amado Batista. Se você não chorar e pedir uma cerveja, eu mudo de nome. Se você não lembrar da pontada que tu levou, eu mudo de nome. Então, irmão, essas coisas. Sabe por quê? A música secular, a música do mundo, ela trabalha na sua mente. É no emocional. Lembranças, sentimentos, decepções. A música louvores, adoração é totalmente diferente. Tira o teu lado humano e te aproxima de Deus. Você sente paz, você sente alegria. Então, você vai dizer que Deus vai permitir você ouvir as duas coisas? Não vai. Porque ouvindo música mundana, dificilmente você vai ler Bíblia, dificilmente você vai querer continuar ouvindo louvores. Porque tira isso. Primeira coisa, que quando o Espírito Santo se afasta, porque lembrando, música mundana é porque é sacrificada, é voltada, é feita para o mundo, já diz música mundana. Ah, mas Deus criou os ritmos. Sim, Ele criou os ritmos. Mas lá no mundo eles só visam o dinheiro, eles vivem a fama, eles vivem a farra, eles vivem a bagunça, eles vivem a traição, eles vivem uma série de coisas. E a música no mundo movimenta a bebida, a droga, a prostituição, movimenta tudo isso. Você nunca viu alguém se drogando sem estar ouvindo música. Você nunca ouviu alguém fumando se não está ouvindo música. Você nunca viu alguém fazendo coisa errada se muitas das vezes não está ouvindo música. É impressionante. Até para roubar, alguns vão para roubar ouvindo música. Entendeu? Porque tem um demônio ali trabalhando. Então, irmãos, quando a gente vê essa passagem, a gente precisa entender que Deus permite que situações aconteçam na nossa vida, mas como é que você vai estar diante dos obstáculos da vida? E vai chegar uma hora que Deus vai falar, vai te provar. Agora eu quero ver se você é crente ou não é. Esse mesmo Davi, também há uma situação que ele se envaidece. Ele olha para as circunstâncias e o inimigo lança uma seta da vaidade no coração dele. Que ele olha, ele já era rei, já tinha sido constituído, já tomado posse de rei, que Saul tinha morrido. E ele foi olhar para o seu exército e viu mais de 2 milhões de soldados. Para isso, hoje tem potências mundiais que não tem um exército com esse número de soldados. Ele viu aquele tanto de soldados e se envaideceu. Nossa, olha o meu reino, olha quantos soldados eu tenho. E ele caiu na besteira. Satanás colocou dele fazer o censo, enumerar, para ter a certeza de quantos soldados ele tinha. Ele viu aquela quantidade e falou, e Satanás coloca, não conte quantos soldados você tem. Só nessa besteira, Deus ficou irado e matou 100 mil homens de Davi. 100 mil homens. A Bíblia fala que ele viu o arcanjo Miguel, e Miguel, no desembaiar, ele não chegou nem a tirar a espada, 100 mil homens morreu. Mas Davi era segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia suas falhas e seus erros. Ele dobrou o joelho e falou, Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe, porque foi eu que cometi tal pecado, não foi essas pessoas. E aí vem Deus, viu, que não passa a mão na cabeça de ninguém, né? E nessa passagem mostra justamente isso. Davi, tu queres hoje cair na mão dos teus inimigos ou cair na minha mão? Davi conhecia o Deus que ele servia, sabia que Deus era rigoroso, mas também sabia que Deus era amoroso. Falou, Senhor, eu quero cair na tua mão, porque é compaixão e misericórdia. Se o Senhor me entregar hoje para os meus inimigos, minha alma descerá
a cova fria hoje mesmo. Entendeu? Ele conhecia o Deus que ele servia. Hoje o crente vai para a internet brincar porque não conhece quem é Deus. A sorte desses cristãos, ditos cristãos que não são, é que não estão no tempo da lei, porque no tempo da lei eles seriam fulminados. Fulminados, caíam duro. Por que havia um sorteio do sacerdote para entrar no lugar santo dos santos? Porque se houvesse um pecado, e um pecado que mais matava ele, sabe qual é? Falta de perdão. Falta de perdão, por isso que fazia o sorteio entre eles. Era o pecado, não podia ser avarento, não poderia cobiçar a mulher dos outros, não poderia ter mágoa, rancor, não poderia estar de mal da mulher, não poderia mentir, não poderia estar usando o ministério para ganhar dinheiro. Tudo isso tinha que ter, e mais outras coisas. Por isso que eles amarravam uma corda na cintura e tinha um sino que eles tinham que tocar de tempo em tempo. Se não tocasse aquele sino naquele tempo determinado, podia puxar o corpo. Então por isso que havia um sorteio. E na verdade, havia esse sorteio porque eles tinham muito medo de entrar no lugar santo dos santos. Quando a gente vê a história de João Batista, a gente vê que justamente quando o anjo foi falar com o pai dele, com Zacarias, ele foi sorteado e o nome dele caiu no sorteio e ele entra no lugar santo dos santos. Só que quando ele entra, ele vê um anjo. E olha só como é que era sério. Olha como é que era sério. Sarai, lá atrás, no Velho Testamento, ela ri do anjo, que era o próprio Senhor, porque Abraão fala, depois Abraão se dirige a esse anjo e fala, Senhor, se tiver 40 justos lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor dará livramento, eu darei livramento. Então o anjo não pode prometer aquilo que só Deus faz, viu? Alguns dizem que era a tipologia de Jesus Cristo já. E aí o que acontece? Ela riu, quando o anjo fala para ela, Abraão, será das tuas entranhas nascerá o teu herdeiro, porque ele pergunta ao anjo, acaso será de Eliezer? Senhor, o tempo já passou. Acaso será de Eliezer que virá o meu herdeiro? Não, Abraão, sairá das tuas entranhas, e das entranhas de Sarai. Sarai era aquela mulher curiosa, curiosa porque a gente é gentil, mas ela é fofoqueira mesmo. Porque ela estava atrás da tenda, ouvindo a conversa, e ela sorri. Tanto é que o anjo fala, aonde está Sarai? Ela tá. Aí Abraão fala, ela está por aí. Não, ela está atrás da tenda sorrindo. Ou seja, ela duvidou. Só que no Novo Testamento acontece diferente. Quando é no lugar santo dos santos, meu amigo, um sorriso pode se tornar algo sério. Porque o anjo vem até Zacarias e fala, tua esposa, ele já era um senhor, e a esposa dele, Isabel, já era uma senhora, e ela era estéril, não poderia ter filho. O anjo pega e fala, Zacarias, tu terás um filho, e ele chamará João Batista. Ele, não sei se foi nervosismo, que a gente não pode julgar e não está escrito na Bíblia, o fato é que ele sorriu, e pode ser de alegria. Só que o anjo falou para ele, por você sorrir, e porque o anjo tomou aquilo como uma dúvida, por tu sorrir, tu ficará mudo até o dia que a criança nascer. Lembrando que ele entrou no lugar santo dos santos, porque o sacerdote entrava no lugar santo dos santos, para saber o que Deus queria falar para o povo. E o povo lá fora esperando. Tinha um dia certo e a hora certa. Entendeu? Não é igual hoje não. Qualquer pessoa pode entrar na casa do Senhor. Olha só, o lugar santo dos santos se divide em 3 etapas. O lugar santo dos santos é o altar. Aí tinha o lugar santo do santo aqui. Aí tinha o pátio, que é como se fosse aqui. E lá atrás ficavam as mulheres. Entendeu? Lá fora. Olha pra você ver como é que era a dificuldade. E aí o que acontece? Ele pega e sorri. E o anjo fala para ele, a criança você só vai voltar a falar quando a criança nascer. Agora imagine sair lá e começar a aprender a falar com os dedos.
E o povo tudo agoniado, e o povo tudo... Entendeu? Uma coisa é certa, o povo sabia que ele não estava em pecado, mas que ele saiu mudo, ele saiu. Mas aí, pela obediência dele, mesmo ele por um breve momento duvidando, mas pela obediência dele foi gerado um cristão que até o dia de hoje é considerado, e o próprio Jesus fala que do ventre de uma mulher não nascerá um profeta como ele, João Batista. Quem foi João Batista? Aquele que preparou o caminho, as veredas para Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Aquele que pregava: arrependei-vos, raça de víboras, se conserte, se transforme. Então hoje, irmão, não é momento de você se preocupar com o gigante desse vírus, não. É momento de você se preocupar com o seu velho homem que você tem alimentado com coisas erradas, com a internet. E essa coisa de você se alimentar com a internet, cedo ou tarde você vai se expor, vai ser envergonhado, ou vai ser envergonhada, porque tem uns irmãos e umas irmãs, tudo que faz coloca na internet. Eu vou tomar um café. Tome foto. Moço, vai tomar café, toma com qualquer ser humano. Precisa colocar na internet? Eu ganhei uma benção, coloca na internet. Se for para colocar na internet, coloca pelo menos oração. Eu te abençoo no nome de Jesus. Acabou, já está tudo certo. Deixa de ser menino na fé, deixa de ser bobo. Isso é criança que age dessa forma. E a gente precisa amadurecer. Davi era uma criança, mas tinha uma mentalidade de adulto, mas adulto no nível espiritual. Coisa que Saul ainda era menino na fé. Davi já mostrava para ele que ele servia um Deus vivo. Saul estava tremendo do gigante. Davi olha para o gigante, mas lembra do Deus que ele servia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Não, por isso que muitos crentes estão preocupados. Não, vou te dizer uma coisa bem séria, igual eu falei para uma pessoa. Você pode tomar a segunda dose, a terceira dose dessa vacina. Se chegar o dia, Deus vai te levar. Covid, infarto, é só desculpa para Deus. Chegou o dia, não tem como fugir. Volta a falar, remédio nenhum, vacina nenhum, repreende ou expulsa o espírito da morte. Sabe o que expulsa o espírito da morte? Obediência, fidelidade. Porque se você não for fiel a Deus, os seus dias serão poucos. A Bíblia fala sobre isso. Os seus dias serão diminuídos sobre a face da terra. Então é isso, irmãos. Tá com medo da morte? Não tá, não. Porque tá se afogando a mágoa na cerveja e no vinho. Moço, é cada um. Que a gente fala, não, eu não sou crente não, tem que ser liberto ainda. Mas a gente vê que não é o problema, não é nós, é a pessoa. Ao se deparar com essa passagem, a gente precisa entender que a postura de um servo de Deus, ela traz sempre coisas boas. Aleluia. E a gente precisa entender que servir a Deus, primeiramente, coloque isso na sua mente, servir a Deus é olhar para as coisas do mundo, às vezes você vai se sentir até à vontade, mas por amor, aí é amor, a Deus você rejeita. Ou você acha que Davi não tinha saudade, não tinha vontade de ficar na casa do pai como os outros irmãos ficavam? Ou você acha que Davi não tinha vontade de viver a boa vida que os irmãos tinham? Davi tinha. Mas lá no pasto, no meio ao frio, ao calor, ele estava se aprofundando em Deus. Ele estava conhecendo a Deus. Irmão, o que está de crente desviando não é brincadeira não. Mas aí, você se afastou de Deus. Primeiramente, peça perdão, volte. Todavia, se você não voltar, não é metendo medo, mas já te colocando. Se esse vírus te pegar, para onde você vai? Porque quando Pedro se depara com uma decisão, mesmo que na frente ele venha negar Jesus, ele fala, quando Jesus fala, e vocês também vão embora? Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de salvação. Ou seja, Pedro entendeu que estando com Jesus, estando ouvindo Jesus, ele se firmaria cada vez mais. E no dia que ele morresse, ele ia ser salvo. Hoje o crente não. Ele acha que ele vai aprontar, vai fazer tudo e Deus vai perdoar. Mano, cuidado, porque pode acontecer de você não ter chance de perdoar. Só você pegar a Bíblia. Salomão foi um homem muito usado.
Foi um homem que conheceu Deus na profundidade que muitas pessoas não vão conhecer. Mas Deus falou com ele, já antes de inaugurar o lugar santo dos santos, a casa de Deus. Se tu fores como teu pai foi comigo, se tu me obedecer, se tu verdadeiramente se tornar servo, meu servo, eu serei para ti um bom Deus. Todavia, se tu me desobedecer, grande será a minha ira contra ti. Acabou por aí. Acabou. Para nós é do mesmo jeito. Entendeu? Para nós é do mesmo jeito. E olha que a gente não nasceu no berço de ouro e não somos filhos de rei, né? Na verdade, o rei que a gente tem é Jesus Cristo. Mas, irmãos, o próprio Jesus, ele morreu na cruz para aqueles que se arrependessem e quisessem mudar, transformar. Aleluia, Deus. Moço, eu sabendo que eu vou numa casa, as pessoas são cachaceiras, gostam de farra, eu como cristão vou fazer o que lá? Se não me chamaram para oração, se não me chamaram para um culto, eu vou lá fazer o quê? Não pertence a mim. Porque como é que começa a reunião deles? Começa com bebida e termina com briga. Sempre é assim. Sempre é assim. Eu vou fazer o quê na casa dessas pessoas? Aí vamos lá. Eu vou cobrar do ímpio, que não conhece a palavra de Deus, vou cobrar do crente. Porque ele está lá onde não deveria estar. O crente tem que saber aonde tem que estar e aonde ele pode estar. É simples assim. Então, irmãos, devemos amadurecer. Sinceramente, eu não tenho saudade das coisas do mundo. Não tenho. Mas não vou dizer que eu sou um super crente, que eu não sinto as mesmas aflições que algumas pessoas. Mas a questão é rejeitar. Oportunidade de nós pecarmos vem sempre, mas aí cabe você rejeitar. Cabe você falar, eu não quero isso porque o que Deus tem para mim é melhor. Eu não quero isso porque para onde eu vou, isso não faz parte da minha vida. Lembra você, só para lembrar para você, no céu não terá cervejinha, no céu não terá o teu vinho, tua cachaçada aí, tua coisa não vai ter. No céu não vai ter bagunça, não vai ter as músicas que você dizem que ama aqui na terra, não vai ter. Primeiro que quem não gostar de louvor para glorificar Deus, não vai nem para o céu. Porque a Bíblia fala que será constante. Será constante. A Bíblia, na verdade, quando você vê o testemunho de pessoas que foram arrebatadas ao céu, diz que até as flores no céu louvam a Deus. Elas glorificam a Deus. Imagina as flores glorificando a Deus. O crente aqui começa a ouvir música, daqui a pouco, pastor, estou depressivo, ora por mim. Não estou dizendo que todo mundo que está depressivo é por causa disso não, viu? Não pode generalizar. Depressão não só surge por pessoas que se desviaram, não. Depressão pode surgir por vários tipos de coisas, inclusive por causa da vida espiritual. Mas também pode surgir por uma vida sentimental, pode surgir por decepções, pode surgir por uma série de coisas. Inveja, uma série de coisas pode surgir. Então não pode generalizar também. Mas uma coisa é certa. Muitas das vezes quando acontece e a pessoa acha que até depressão, não é. É que o Espírito Santo se afastou. Aquela paz, aquela alegria que ela tinha, que ela sentia, foi embora. E quando o Espírito Santo vai embora, quem é que vem? Os demônios. Para oprimir, para entristecer, para tirar a angústia. Eu nunca vi, quando eu era do mundo, as pessoas, toda festa começa sorrindo, começa se alegrando, mas no final sempre tem um ou outro chorando, angustiado e falando que vida é essa, que vida é, eu vou me matar, eu vou fazer isso. É impressionante. É porque quando ele bebe ali, o demônio, e se você for com o seu espírito, quem pede bebida é demônio, pode ir lá. Aquele demônio mostra o que ele quer fazer com aquela pessoa. E se aquela pessoa não aceitar Jesus, é daquela forma que o demônio falou que vai acontecer. Então, se você quiser ser menino, se você quiser brincar com Deus, que assim seja. Mas pelo menos se toma uma posição. Ninguém obriga você a estar na igreja, mas se quiser estar na igreja, seja pelo menos crente, obedeça, busque. Seja você, quando a Bíblia fala ser tu uma benção, não é esperar um ímpio mudar, não. É o crente que tem que mudar para ele ser uma benção. E isso, irmãos, é importante demais.
Porque através da sua vida, quantas almas poderão ser alcançadas? Eu vou te dizer um negócio. Se você for para um lugar e der lugar a tudo isso que eu falei, e um dia você tomar posição como crente, e falar, agora eu sou crente, e Deus falar, vai lá e dá um recado para aquela pessoa, na casa que você fez a farra e tudo, quando você chegar lá, a pessoa não vai dar crédito para você. Porque você perdeu a sua moral. Quem é tu? Semana passada tu estava bebendo comigo, agora está dizendo que Deus está te usando? E Deus vai permitir isso, você ser envergonhado, para você saber que com o nome de Deus não se brinca. E ainda é pouco perto do que acontece com algumas pessoas. Não, é muito sério. Vamos continuar aqui. Mas Davi argumenta... Davi não, 36. O teu... não, que eu parei... 37. E Davi disse mais, Yahvé me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vai e que Yahvé esteja contigo. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Uma coisa aqui que a gente precisa entender também, a armadura que é para a toinha não vai servir em mim, não é pela estatura não, aí no caso, a armadura é espiritual. E a armadura espiritual, diferente da vida, não é pelo tempo, né? Mas na verdade é pela profundidade que aquela pessoa alcançou. Tem crente com 40 anos, 50 anos que não tem intimidade com Deus, com pessoas de 1 ano, 2 anos, 30 anos, de 20, 15 anos. Não tem. Porque aquela pessoa se entregou de verdade, aquela pessoa aceitou a mudança de verdade e se afastou das coisas do mundo de verdade. Ele abriu mão de verdade. Então o grau de profundidade, de intimidade daquela pessoa será muito maior do que aquela pessoa que está há 40, 50 anos fazendo as coisas do mundo. De segunda a sexta é crente, no final de semana bebe, vai pra farra, xinga, faz uma série de coisas, é fofoqueiro, aquela coisa toda. Porque tem crente que acha que a fofoca não é pecado, e é, do mesmo jeito. Tá ligado à mentira? E aí o que acontece? Ele pega a armadura dele e toma. Só que a armadura de Saul, a Bíblia fala que Saul era um homem alto, e essa armadura pesava 50 quilos. Aí você pega um menino magro, a Bíblia, alguns historiadores falam que ele tinha 1,60, um menino dessa estatura, com uma armadura de 50, ele mal conseguia andar. E aí nota que cada um tem que ter sua experiência, cada um tem que ter sua bagagem. Ou seja, Saul queria ajudar Davi, mas na verdade a armadura dele serviria para atrapalhar Davi. Então o que acontece? Davi na verdade já tinha sua armadura espiritual. Saul dá uma armadura de ferro achando que aquela armadura protegia. Davi não, ele já tinha armadura espiritual, aquela que está escrita em Efésios 6:10. Ele já tinha aquela armadura. Ele pega e fala, não, essa armadura não serve em mim não. E aí o que acontece? Quantos crentes que não têm intimidade com Deus porque vivem dependendo da oração dos outros? E o pior, por não ter experiência com Deus, não acontece a libertação. Não acontecendo a libertação, vê os maus testemunhos. Então, irmãos, essa passagem é muito ampla para a gente ver como é que um servo de Deus deve se portar. Porque, a Covid, no cedo ou tarde, ela vai ser vencida. Só que, após a Covid, qual a geração de crentes que surgirão? Porque hoje tem uma geração que não tem nada a ver. Fazer isso, fazer aquilo. É incompreensível eu dizer que eu sou liberto e fazendo as coisas do mundo e dizendo que Deus aprova isso. Primeiro que a Bíblia fala que aquele que ama as coisas do mundo se afasta de Deus. E isso se torna inimigo de Deus. E aquilo que no mundo está, Deus vomita. Ou seja, eu quero santificar algo que eu gosto e achando que Deus aprova. Só que essa pessoa vai saber só naquele grande dia, quando Deus falar com ele, apartai-vos de mim, maldito, pois eu não vos conheço. Porque aquela pessoa deveria conhecer a Deus, se aprofundar nas coisas de Deus e não quis. Davi, ele vai enfrentar o inimigo, mas ao enfrentar o inimigo, ele coloca as experiências espirituais que ele tinha. Ele coloca as suas orações, ele coloca tudo aquilo que ele tinha. Você pega Golias, ele tinha uma espada que era praticamente o tamanho de Davi. E ele pega uma funda alguns dizem que era com três, a Bíblia fala 3 pedras, mas não sei quantas pedras acertou. É certo que uma entrou na fonte, ele além de ser um gigante, ele tinha uma armadura, mas na fronte dele aqui tinha uma abertura,
no capacete uma abertura, e ele acertou essa pedra justamente nessa abertura, a qual ele caiu. Quando ele caiu, Davi pegou a espada de Golias e o decepou. Porque Davi tem inimigos nossos, irmão, que a gente não pode deixar vivo com dó. Se Davi deixasse Golias vivo, Golias ia se recuperar, montar um novo exército para ir contra Davi. Ia perseguir até matar. E não sabia Davi que Golias, na verdade, era uma experiência que Deus daria a ele para mostrar para todo aquele exército de Israel que entre eles havia um corajoso, Davi. E através disso, as pessoas pararam de olhar a que ele estava fazendo, a estatura dele. Davi não passou mais a ser conhecido como um pequenininho, coitadinho, magrelinho, não. O grande valente, o guerreiro Davi. Ou seja, Deus mostra para aquele povo que não é pela estatura que Deus olha. Os irmãos eram fortes, como Saul, eram tudo, digamos, atletas. Mas nenhum era servo de Deus. Falavam bem, se portavam bem, tinham uma boa estatura, mas não eram servos. Não tinha Deus. E aí, muitas das vezes a gente fala assim, eu quero estar numa mesa preparada. Mas na mesa preparada pode estar aqueles que servem a Deus e aqueles que serão derrotados por Deus. Então, irmão, é tempo de você tomar uma posição. É um tempo de você parar de culpar, eu me desviei porque eu não estou indo para a igreja, moço do céu. Porque eu saiba, os pastores estão passando a mesma dificuldade. Todos estão. Todos estão. Saudade nós temos, dificuldade nós temos, uma série de coisas nós temos. Mas, irmão, no dia que eu me tornar crente só dentro da igreja, o negócio vai estar ruim, viu? Então a gente precisa meditar nessa palavra para a gente se tornar uma posição como servos. Porque se hoje o nosso gigante é a Covid, e quando houver a fome, a peste, as guerras, quando houver a escassez de comidas, quando houver um caos total, seja saúde, seja política, seja tudo, como é que você vai se portar? Você já parou para pensar que talvez a Covid seja uma preparação por dias piores que virão? E biblicamente falando, o que leva a gente a pensar é isso. Porque o anticristo vai surgir no meio do caos. Sabe o que é caos? Tudo dando errado. Sabe o que é caos? Não ter paz. Sabe o que é caos? As pessoas estão desesperadas. Sabe o que é caos? As pessoas não têm esperança. Irmãos, ele vai surgir assim. E aí? Por isso que a Bíblia fala que muitos cristãos serão enganados. Porque acreditaram num homem. Sabe por que estão enganados? Porque o seu coração não está voltado mais à palavra de Deus. Davi não matou Golias não atingiu Golias com a espada. Usou a funda. Mas foi necessária a espada para cortar a cabeça de Golias. Você derrota o velho homem e corta a cabeça dele meditando na palavra todos os dias. Chorando todos os dias. Por isso que a Bíblia é a espada. Só que ela corta os dois lados. Ela pode matar teu inimigo e também pode matar o velho homem que está dentro de você. Que todos os dias quer surgir. Quer ver? Quando você é tipo um choque, um despertar. Quando você está muito ansioso, te remete aos vícios do passado. Quando você sofre alguma coisa, com decepção, logo você quer beber, logo você quer... Tudo isso é o velho homem querendo surgir. E tem crente que é porque é descarado mesmo, porque gosta mesmo. Entendeu? E é isso, irmãos. Aonde está teu coração, aí está teu tesouro. Se o meu coração não está nas coisas de Deus, nada vai fazer efeito. Porque, irmão, a gente tem que entender também. Da mesma forma que nós temos a alegria de estar na presença de Deus e glorificamos a Deus e entramos por essa porta e somos felizes, tem pessoas que entram na igreja triste, mas não entra triste porque está passando muita dificuldade, não. Porque não ama a Deus. Porque se sente um intruso aqui, porque queria estar no mundo. É só você olhar. É como se fosse obrigado. Eu vou por causa do meu pai, eu vou por causa da minha mãe, eu vou por causa do pastor que é xarope, senão vai falar mal de mim. É só você olhar, irmãos. Tem gente que já chega na igreja emburrado. Dá vontade de você dar uma banda e falar, vai pra casa. Mas tá fazendo o que aqui? Atrapalhando? Entendeu? Mas é isso. Ou a religiosidade também.
É uma série de coisas. Mas, irmão, se a minha alegria não está em Deus, nada vai suprir. Pode casar com um homem bilionário, trilhardário, pode casar com quem for. Por que for. Você não vai ter paz, você não vai ter paz, você não vai ter alegria. Amém? Amém. Deus amado, querido santo, meu Pai, sobre esta palavra, Jesus, o Senhor possa ir de contra teus servos e tuas servas, que nenhum dado inflamar nessa manhã vem sobre a vida dos teus servos. O Senhor possa curar, libertar sobre tudo que foi falado, o Senhor possa despertar, Jesus, o teu povo através dessa palavra, que eles venham compreender, Jesus, o que é ser servo do Senhor, o que é obedecer, o que é ter temor do Senhor, Jesus. Desperta, Jesus, aqueles que estão no sono na negligência. Tira a cegueira espiritual. Tira, meu Pai, aquilo que o inimigo tem brotado no coração das pessoas. Que venham ser libertas, transformadas pelo nome de Jesus. Deus, abençoe o dizimista, ofertante fiel da tua casa. Repreende o devorador, ligador, cortador de tudo. Pai, eu quero agradecer, Jesus. Pai, o teu povo, Jesus, que tem não visto em mim, na pastora, nos pastores, não, Jesus. Mas nesta obra, Jesus, a sinceridade, Jesus. Porque, meu Pai, as pessoas podem até brincar, mas a gente não brinca, Jesus, de ser servo do Senhor, Jesus. Que o Senhor possa abençoar teus servos, livrando do desemprego, Jesus, amado, que está prosperando cada vez mais. E aqueles que estão desempregados, abre porta de uma porta. Também quero agradecer, Jesus, por aqueles irmãos que têm compartilhado, porque está difícil para todo mundo, tudo está caro, Jesus. Compartilhado o pouco que tem no seu celeiro para ajudar outros irmãos, Jesus. E graças a isso podemos fazer cestas para outras pessoas e ajudar aqueles que necessitam e estão aflitos, Jesus. Pai, que o Senhor possa abençoar, Jesus. E aquele que está sendo hoje dependendo, futuramente ele possa ajudar outros lares, outras famílias. Deus, teus servos que estão com a água aí pronta, Jesus. Sabemos que essa água não tem poder algum, mas que o Senhor possa consolar, possa edificar, possa libertar, possa transformar. Pai, quando nós bebermos dessa água, sejamos curados, Jesus. Aonde houver uma enfermidade, seja expulso. Se alguém está sendo cometido de obra de bruxaria, feitiçaria, magia negra, meu Pai, eu repreendo e expulso o nome de Jesus. Liberta também dos desejos. Liberta das doenças da alma, Jesus. Pai, que o Senhor venha transformar e salvar, meu Pai. Consagra essas águas, Jesus, e abençoe no nome de Jesus. Deus, consola, Jesus. Aqueles que perderam um ente querido para a Covid, Jesus. Consola aquele, meu Pai, que está sem esperança. Consola aquele que um dia te servia, te adorava, te bendizia e hoje está triste, Jesus, mas acha que essa tristeza é porque não bebeu, é porque não fumou, Jesus. Que ele possa entender que a tristeza que ele está sentindo é falta do Espírito Santo na vida dele, Jesus. Que outrora ele te louvava, te adorava, te benzia, te glorificava e hoje ele sente esse vazio, Jesus, que está na alma daqueles que não te servem, Jesus, e te adoram. Jesus, sabemos que somos falhos e pecadores, mas que não olhemos nem para a direita, nem para a esquerda, que o Senhor venha alicerçar nossos pés cada vez mais na tua presença, Pai, também te apresenta que as pessoas estão nos hospitais, presídios, asilos, creches, orfanatos, sanatório, clínica de operação. Vista que estão na linha de frente, Jesus, o Senhor possa guardar, proteger, abençoar o nome de Jesus. Também quero te pedir pela vida da pastora Débora, da pastora Conceição, guardando, protegendo, abençoando, dando saúde, abençoando a família delas. Deus, te glorificamos. Abençoa a vida das minhas irmãs que estão aqui, que nenhuma retalação, nenhum dano inflamado, nenhuma seta maligna venha sobre a vida delas, sobre o lar delas, sobre a saúde delas. Edifica, consola e abençoe cada vez mais. Também te apresentamos a irmã Ruth, meu Pai. O Senhor permitiu uma viagem para a tua serva, que nenhum dado inflamado venha sobre a vida dela, o lado dela, a família dela. Guarda, proteja, abençoe o nome de Jesus. Abençoe tua serva com toda a sorte de bênção no nome de Jesus. Pai, te glorificamos, te benzemos e exaltamos por essa rica oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Santo. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consagração do Espírito Santo de Deus esteja conosco não só hoje, mas para todos sempre dizer. Amém.